Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e hoje vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, um dos livros mais extraordinários do Novo Testamento. Isso não quer dizer que ele é mais inspirado que os outros, não. É a narrativa histórica que foi dada pelo evangelista Lucas, que escreveu o primeiro tratado do seu evangelho, e agora essa obra histórica. E ele, que era médico, que oferece para nós no seu registro temas tão importantes ligados também à própria medicina. Este é um livro muito rico, um livro extraordinário. Ele começa em Jerusalém, termina em Roma, começa com os judeus, termina pregando para os romanos. E o reino de Deus está sempre triunfando neste livro. O livro do Espírito Santo. Assim como o Evangelho de Lucas é tratado como o Evangelho do Espírito Santo, dada grande ênfase à pessoa do Espírito Santo, também este livro é identificado como Atos do Espírito Santo. Embora o seu nome grego seja Atos dos Apóstolos, de acordo com a tradição, mas essa palavra atos, que vem de praxis em grego, quer dizer prática, feito, realização. Praxis tu apostoloi, ou tos apostolóis, que é Atos dos Apóstolos. Embora o livro fale mais do Espírito Santo do que dos apóstolos. Então, alguns o identificam como Atos do Espírito Santo. E é bem notório que, pela própria descrição, seja digno deste título, Atos do Espírito Santo. Mas por ser uma narrativa histórica que aborda a história do cristianismo após a ascensão de Cristo e como a igreja vai surgir em Jerusalém e vai se expandir pelo mundo, pela Ásia Menor, pela Europa, até o Ilírico, e termina com Paulo pregando em Roma. Então se trata também de feitos realizados por meio de homens, mas feitos de Deus. A grandeza desse livro é que Deus ele acompanha a sua igreja, o seu povo, orientando, guardando, protegendo, direcionando, e a comunicação de Deus com o seu povo no livro de Atos se dá pelo Espírito Santo, por meio de profetas, por aconselhamento por meio dos homens, por meio dos anjos, por meio de visões, de sonhos e pelo próprio Senhor que visita Paulo na prisão. Então, é um livro extraordinário. Se queremos aprender como a igreja cresce, avança através do poder do Espírito Santo, precisamos ler Atos dos Apóstolos. Se queremos entender onde está a origem da igreja, do ponto de vista histórico, geográfico, cultural, temos que voltar para Atos para encontrar essa igreja lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, no continente asiático. Então, é um livro extraordinário que nos dá informações como surgiu a igreja, como ela se expandiu, como ela foi estruturando os ministérios, qual o primeiro concílio da igreja. Hoje falamos de mais de 20 concílios na história do cristianismo, mas o primeiro concílio está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. O concílio é uma reunião onde eles decidem algo sobre uma doutrina, uma questão normativa, um princípio a ser aplicado dentro da igreja por todos os tempos, em todas as eras. E o livro de Atos nos descreve no capítulo 15 o primeiro concílio, a primeira grande decisão sobre o destino dos cristãos gentios dentro da igreja, que iniciou com a sua maioria de judeus. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse livro extraordinário que tem tanto para nos ensinar. Você está empolgado? Leia comigo Atos capítulo 1, versículos de 1 a 8. Veja só. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado
às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Veja que texto extraordinário para introduzir um livro, para nos dar um norte acerca do próprio livro, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos encontrar como o livro de Atos registra essa expansão saindo de Jerusalém, é o epicentro de tudo, chegando, se espalhando pela Judéia, chegando a Samaria e depois nos confins da terra. Quando nós olhamos o livro de Atos, ficamos assim admirados pela grandeza. O seu autor é o próprio Lucas, o médico amado, amigo de Paulo, companheiro de viagem. Paulo conquistou Lucas para Cristo. Ele era um grego de Antioquia da Síria, de acordo com a tradição. Era médico. Paulo escreve na carta aos Colossenses, capítulo 4, diz Lucas, o médico amado. E ele mostra o seu conhecimento de medicina através do texto também. E ele já tinha escrito o Evangelho de Lucas e destinado a um senhor chamado Teófilo, no qual ele usa um superlativo, excelentíssimo Teófilo, que mostra que ele está escrevendo para uma autoridade. E ele já disse, escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Então, ele já escreveu o livro de Lucas, o Evangelho, como recebe o seu nome. Agora tem Atos. E a gente vê como Lucas acompanha Paulo nas viagens missionárias. Por exemplo, capítulo 16, versículo 10. Ele diz assim, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Procuramos partir. Ele está incluso, faz parte da primeira pessoa do plural. No capítulo 20, versículo 5, ele diz assim, estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Quer dizer, ele está fazendo parte desse processo de viagem. No capítulo 27, quando Paulo está preso e vai para a Itália, vão partir para Roma, ele diz assim, capítulo 27, versículo 1, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, então entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. E no capítulo 28, versículo 16, ele diz assim, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. A gente percebe que Lucas está acompanhando Paulo em todo o trajeto. A data desse livro é cerca de 60 a 62,
quando Paulo será preso em 62. Então, o livro termina com a chegada de Paulo em Roma e a sua prisão e compartilhando o evangelho do reino. Já sabemos que o seu destinatário é o próprio Teófilo, o seu autor é o próprio Lucas e o tema, a missão dos apóstolos. Título do livro, Atos do Espírito Santo. Por que a missão dos apóstolos? Essa missão dos apóstolos é a missão do reino de Deus. Nós vamos ver no transcorrer desta aula. Quando a gente atenta para os 12 primeiros versículos do capítulo 1, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, logo identificamos que ele está tratando do Evangelho, que tradicionalmente recebe o nome Lucas, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram. E esses mandamentos começam no livro de Atos. Então, nós temos aí as duas obras sendo identificadas no primeiro texto. Nós temos aqui, para a sua apreciação, uma cronologia do livro de Atos dos Apóstolos. Essa cronologia, ela abarca todo o período da história do ano 30 ao ano 62, possivelmente. Então, o livro de Atos ele cobre um período de 3 décadas, você percebe, de história. Então, você tem no primeiro capítulo de Atos, Atos 1, você tem a ascensão de Cristo e a eleição apostólica. Por quê? Nesse capítulo 1, nós vamos ter aqui a ascensão de Cristo, a promessa do Espírito Santo antes de ascender aos céus e o versículo 11 do capítulo 1, e ele lhes disseram, varões galileus, aliás, vou ler o 10 e o 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, veja o texto sagrado, tá certo? Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, fica claro que ele está falando da ascensão de Cristo. Nesse mesmo capítulo, eles vão voltar para Jerusalém, eles estavam no Monte das Oliveiras, e ali vão se reunir com as mulheres, e são cerca de 120 cristãos, e os demais apóstolos. E a partir do versículo 15 até o 26, nós temos a eleição do novo apóstolo. Por quê? Judas se afastou. Judas recebeu o prêmio do seu pecado e o seu lugar ficou deserto, precisa ser ocupado. E os 12 apóstolos é um colegiado fechado, não tem espaço para mais alguém. É necessário que outro ocupe o seu lugar. Então, tinha que ser 12 o número. Porque se o fato de Judas ter se desviado, cometido suicídio, ficado 11, seria o suficiente para continuar, mas era da vontade de Deus que fosse 12. O livro do Apocalipse termina falando dos 12 cordeiros do apóstolo, do cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro. É isso que ele fala, livro do Apocalipse. Então, tinha que ser 12. Então, eles elegeram aqui a Matias para cumprir o grupo dos 12. Assim como tinha 12 tribos no Antigo Testamento, nós temos 12 apóstolos no Novo Testamento. Do capítulo 30 a 33, nós vamos ter aqui um período que vai do capítulo 2 ao 8, um período de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Atos 3, o primeiro milagre, né? Pedro e João na porta do templo, Atos 4, a primeira perseguição, Atos 5, a primeira disciplina dentro da igreja e perseguição dentro de Jerusalém, Atos 6, a instituição dos diáconos e o primeiro confronto
dos discípulos com os participantes da sinagoga dos libertos de Cirene, que estão lá em Jerusalém. Atos 7 é o primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Atos 8, a dispersão e o evangelho chegando em Samaria. Então, nós temos aí esse primeiro momento de 30 para 33 de Atos 2 a 8. Do 33 para o 34, nós temos a conversão de Saulo, que vai adotar o nome romano, Paulo, mas Saulo e Paulo é o mesmo nome. O livro de Atos diz, todavia Saulo que se chama Paulo, que se chama Saulo, né? E a conversão de Saulo, que é uma conversão magnífica, e ele vai se tornar o apóstolo dos gentios. De 42 ou 43, aí você vai ter um período longo, nós temos Atos 10 a 11, quando Pedro prega pela primeira vez aos gentios. Ele é convocado para pregar na casa de Cornélio, e nesse espaço, Barnabé, no capítulo 11, Pedro prega no 10, o Espírito Santo desce sobre os gentios, assim como desceu sobre os judeus no início. Você tem no capítulo 11, Pedro testemunhando para os demais apóstolos que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos ter nesse capítulo Barnabé convocando Saulo, que estava em Tarso, levando para a Síria, para Antioquia da Síria, para tomar conta da igreja, e pela primeira vez eles serão chamados de cristãos. Está lá em Atos 11, 25, 26. 44, que é uma data fixa nos dias de Herodes Antipas, há uma perseguição e vai surgir o primeiro mártir, o segundo mártir da igreja, que é o apóstolo Tiago, irmão de João. Vamos ter aí a prisão de Pedro e a libertação dele de forma sobrenatural por um anjo, a visita de Barnabé e Saulo em Jerusalém, trazendo uma ajuda humanitária para os irmãos. 45 a 47, primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13, 14, pela Ásia Menor. Você tem 47 a 48, período que vai acontecer aí, o período de Antioquia e visita a Jerusalém, que é Atos 15, que é o concílio de Jerusalém, é um período de pregação em Antioquia, eles descem para Jerusalém, e vai se formar o concílio da igreja, vão discutir a questão da circuncisão, do sábado, o que é obrigatório e o que não é para a igreja praticar. 48 a 52 temos a segunda viagem missionária de Paulo, e ele tem um final fixado pelo período de Galho, que foi procônsul, e está registrado lá na Europa, tem um achado arqueológico comprovando isso, e cobre os capítulos 16 a 18 até o versículo 22 do capítulo 18 de Atos, a segunda viagem missionária. Dos 52 a 57, temos a terceira viagem missionária, que ele vai da Europa para a Ásia, do capítulo 18, versículo 23 em diante, até o capítulo 20. No ano 57, Paulo é preso em Jerusalém e dá testemunho do capítulo 22 para os judeus sobre a sua conversão. É o primeiro grande testemunho de Paulo em Jerusalém. Ele tinha tentado antes, mas o Senhor disse, levanta que eles não ouvirão o teu testemunho. E agora chegou o tempo. E Paulo, ele preso, vai ser destinado para Cesareia, de 57 a 59, passa 2 anos em Cesareia, e no ano 60, Paulo viaja como preso para Roma, num navio dentro do mar Mediterrâneo, né? E esse navio vai naufragar, ele vai parar na ilha de Creta, e de lá ele vai para Roma. E o livro termina dizendo assim, capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, Atos 28, versículos 30 e 31.
Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então o livro termina mostrando que a história da igreja continua. O livro termina mostrando que a mensagem do reino tem que ser pregada. O livro termina afirmando que Jesus Cristo é o Senhor, que é o mais belo de tudo nessa finalização do livro. Ele é o Senhor da história, é o Senhor do seu povo, é o Senhor da igreja. Atos é considerado como livro de missões. Por quê? Porque esse livro está sempre tratando das missões. E nós podemos ver aqui que do capítulo 1 ao 7, ele trata da missão em Jerusalém. Do capítulo 8 a 10, a missão em Samaria e Cesareia. Do capítulo 11 ao 12, a missão em Jerusalém, Chipre e Síria. Só para ampliar esse conhecimento. No capítulo 8, nós temos em Samaria e uma extensão até a África, por meio do Etíope, né? No capítulo 13 a 15, a missão na Ásia Menor. Do 16 ao 28, a missão na Europa. Então, o livro ele fala de missões e missões se estendendo, saindo de Jerusalém para atingir as nações. Quando nós olhamos aqui nesse mapa, logo entendemos o propósito de Deus. Já no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo chega e inaugura a igreja, a Bíblia diz que havia ali em Jerusalém povos do Egito, da Líbia, da Arábia, da Mesopotâmia, do Elã, da Pártia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, que é a Ásia Menor, e Roma. Quer dizer, de Jerusalém saía para todos os lugares do mundo a expansão do Evangelho. Já na descida do Espírito Santo foi num dia, assim como no livro do Gênesis nos mostra que na cidade de Babel, que eles estavam construindo a torre de Babel, Babel é a cidade, Deus confundiu as línguas e eles se espalharam porque, né, não conseguiam mais falar com o outro no mesmo idioma. Aqui em Atos, eles serão unidos, todos os povos, com todas as línguas, por meio do batismo com o Espírito Santo. Eles vão entender as línguas que eles estão falando. Porque Deus quer que as nações conheçam a sua mensagem, a mensagem do reino. E é para isso que ele escolhe um povo, separa um povo e o batiza com seu Espírito para ser um povo profético que anuncie para o mundo a sua mensagem e todos conheçam a verdade de Deus. E o livro de Atos é esse livro missionário. O Espírito Santo em Atos aparece e é tão interessante que quando a gente olha para o livro de Atos, que esse livro ele vai dar tanta ênfase ao Espírito Santo e vai identificando a pessoa do Espírito Santo e expandindo essa mensagem, que nós vamos ter o termo Espírito, somente Espírito, porém falando do Espírito Santo, que pode ter Espírito falando do Espírito maligno no livro de Atos, mas Espírito com referência ao Espírito Santo. Nós vamos ter uma única referência, que é o Espírito de Jesus, que é também o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Nós vamos ter a referência Espírito do Senhor 2 vezes, uma, o Espírito de Jesus, e a palavra Espírito Santo completo aí, olha, domina o livro. Só para você ter uma ideia, capítulo 2 do livro de Atos. A gente já identifica aqui, ó, no capítulo 2, só a palavra Espírito, que é uma referência ao Espírito Santo. Versículo 4, 2 e 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito. Aí não adicionou Espírito Santo.
lhes concedia que falasse. O Espírito é aquele que capacita com os dons para comunicar a verdade de Deus para as pessoas aí. E no versículo 17 diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Então, ele tem uma promessa do Espírito. Deus diz do meu Espírito, que é o Espírito Santo. No versículo 18, ele diz: Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. É interessante que Deus promete derramar sobre toda a carne. Agora, o Espírito não será dado mais a uma classe específica, como para ser sacerdote, rei, juiz ou profeta. Agora é sobre os filhos, sobre as filhas, agora é sobre os jovens, sobre os anciãos. Todos podem receber, sobre toda a carne é derramado o Espírito, sem distinção de classe, sem distinção de raça, sem distinção de faixa etária, de idade. Todos recebem o Espírito Santo, porque é a comunidade do Senhor, é o povo do Senhor. O Espírito é prometido para todos. Ainda no capítulo 6, versículo 3, surge uma necessidade e eles vão instituir aqui o corpo diaconal. São 7 diáconos para iniciar, um número simbólico que representa a perfeição, algo fechado. E aí diz o texto sagrado, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, o sinal identificador para separar para o diaconato, primeiro é que fossem cheios do Espírito. Boa reputação, que é o lado moral, e depois uma pessoa espiritual, cheia do Espírito. No versículo 10 diz assim: E não podiam resistir à sabedoria, falando de Estevão, né? E ao Espírito pelo qual ele falava. Era um homem cheio do Espírito quando comunicava as verdades e era percebido isso. No capítulo 8, versículo 16, está escrito: Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor. 8, 16, 18. Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, aí entre colchete santo, ofereceu-lhes dinheiro. Versículo 29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Então, o Espírito. E assim as demais referências falam direto ao Espírito. Atos 10 e 19, Atos 11, 12, 28, Atos capítulo 20, versículo 22, Atos 21, versículo 4. E o Espírito de Jesus. Essa é uma referência única. Porque falar do Espírito Santo é falar do Espírito de Jesus. É a mesma pessoa, é o mesmo Espírito. Não existe outro Espírito. Alguém dizer, o Espírito do Senhor é um, o Espírito Santo é um, o Espírito de Jesus é outro. Isso é engano. É um só. Por isso que, do jeito que se fala o batismo no Espírito, ou no Espírito Santo, fala no batizados em Cristo, né? Atos capítulo 16, versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Essa é a única vez que aparece aqui.
Se nós vamos falar, vamos entender que isso vai tomar conta depois nas cartas de Paulo, né? O Espírito do Senhor, a frase completa, Espírito do Senhor. Nós temos aí Atos 5 e 9, para você ter uma ideia, Atos capítulo 5, versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? É muito comum no Antigo Testamento, Espírito do Senhor. Capítulo 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Veja, o Espírito do Senhor aparece somente 2 vezes em Atos nessa dimensão. Agora, Espírito Santo, aí você vai ter capítulo 1, versículo 1. Já abre o livro com essa expressão, 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aliás, é versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então, aqui já começa a dizer o Espírito Santo. Aí vem versículo 5, que João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí vem o versículo de número 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Percebe como isso é tremendo? Versículo 16 do capítulo 1. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Quer dizer, o Espírito que estava em Davi, está nos apóstolos, está na igreja, é o mesmo. Então, o Espírito Santo. E aí vai tomando grandes proporções essa fala sobre o Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 4, ele diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Versículo 33 do capítulo 2. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ainda no capítulo 2, versículo 38, ele diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? O dom do Espírito Santo. Nós vamos para o capítulo 4, versículo 8, veja só. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Versículo 25 do capítulo 4. E disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Olha, citando o Antigo Testamento, mas o Espírito Santo estava na boca de Davi, né? E aí a gente vai olhando o texto e vai percebendo que isso toma conta das Escrituras. Capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus nos outorgou. E aí, isso se estende, você vai ter aí capítulo 6, versículo 5, 7, 51, 55, 8 e 15, 17, 19, capítulo 9, 17, 31, capítulo 10, 38, 44, 45, 47, capítulo 11, 15, 16, 24, capítulo 13, 2, 4, 9, 52, capítulo 15, 8, 28, capítulo 16, 6, capítulo 19, 2, 6, capítulo 20, versículo 23, 28, capítulo 21, versículos 11, capítulo 28, versículo 25. Então, no último capítulo,
ele fala do Espírito Santo, 28 e 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Então, a gente vê que o Espírito Santo domina o livro de Atos. É ele quem orienta, é ele quem batiza a igreja, é ele quem capacita os apóstolos a pregarem, é ele quem lembra as escrituras, é ele quem determina a disciplina na igreja, é ele quem revela, é ele quem usa os profetas. Quem domina? O tema da missão em Atos, o reino de Deus. Olha o cetro, certo? O tema da missão em Atos é o reino de Deus. Isso aqui é importante por quê? Porque a gente vai ver que o livro ele tem essa ênfase no reino de Deus. A proclamação, a difusão, a expansão, o crescimento do reino de Deus. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, diz: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus ficou tratando com os apóstolos, depois da ressurreição, sobre o reino de Deus. Esse foi o tema principal que Jesus está tratando. Eles vão perguntar, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele disse, não compete isso a vocês, mas aguardem a promessa do Pai, que há de vir sobre vós, e quando descer o Espírito Santo, vocês serão testemunha, começa por Jerusalém, Judeia, Samaria. Não se preocupe com as questões do governo estabelecido agora, dessa restauração. Se preocupe em levar a mensagem do reino, que o resto está no controle de Deus. Capítulo 1, versículo 6, que é esse tema que falei agora. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? O reino a Israel é o reino de Deus. No capítulo 8, versículo 12, nós vemos quando o evangelho sai de Jerusalém, se expande, atravessa as fronteiras e chega em Samaria. É a primeira dispersão aqui, ou expansão do evangelho, capítulo 8, versículo 6. Veja o que diz. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Capítulo 8, aliás, é o versículo 12, né? Mas eu vou ler aqui o 6 ainda, né? Vendo os sinais que ele operava. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Paulo consolou a igreja sobre o sofrimento e a entrada no reino de Deus, no capítulo 14, versículo 22, porque esse é o tema de Paulo. 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Esse é o tema de Paulo aqui. Paulo segue adiante nas suas missões em Atos capítulo 19, versículo 8. 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, Paulo tanto dissertava, explicava, fazia exposição sobre o reino, como persuadia os judeus que o reino já tinha chegado. Veja só, já estava entre nós. No capítulo 20, versículo 25, Paulo nos diz assim: Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Pregando o reino. Então, o tema do reino faz parte da mensagem paulina. Paulo usava o Antigo Testamento para explicar o reino aos judeus,
Veja capítulo 28, versículo 23, o último capítulo de Atos 28 e 23. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Veja como Paulo está usando a Escritura, o Antigo Testamento, para tratar desse tema do reino de Deus. E no capítulo 28, versículo 31, Paulo prega em Roma a mensagem do reino. Último versículo, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Atos começa com a mensagem do reino 1 e 3 e termina com a mensagem do reino 28, 31. Percebe como esse tema é dominante no livro de Atos. Agora nós vamos falar sobre o fundamento da mensagem. Por que é importante pensar no que fundamenta essa mensagem que dá estabilidade, segurança na pregação. E esse fundamento está justamente na ressurreição de Cristo, que é o tema que Jesus aparece para eles e dá provas incontestáveis da sua ressurreição. E é esse tema que nos leva a caminhar, pois a ressurreição de Cristo, segundo alguns eruditos, é a espinha dorsal do cristianismo, é o que mantém o cristianismo de pé. Se Cristo ressuscitou, é vã toda a pregação, todo o serviço. Então, há uma necessidade de reconhecer que a ressurreição é o que dá estabilidade a toda a vida da igreja. Batismo com o Espírito Santo para testemunhar. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Testemunhar de quê? Da ressurreição. Veja, 1, 4, 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, que João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas, mártires. Vocês morrerão pela minha causa, pela minha pessoa, pelo meu nome. Vão testemunhar até o fim. E nós sabemos que essa capacitação é para ser testemunha de Jesus, é testemunha da ressurreição. Na eleição do primeiro apóstolo, para que vai colocar mais um apóstolo para formar os 12 e não fica os 11? Para ser testemunha da ressurreição. Então, Atos, capítulo 1, versículo 21 diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, um novo apóstolo para ser testemunha da ressurreição. E a gente vê isso no capítulo 2 de Atos, como eles se levantam e diz que os apóstolos são testemunhas da ressurreição, que eles receberam e agora eles estão testemunhando que ele ressuscitou. Isso é tremendo aqui. Porém, os apóstolos, como testemunho da ressurreição, todos os apóstolos. Veja comigo, Atos capítulo 3, versículo 15. Dissarte, mataste o autor da vida, diz Pedro, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós
somos testemunhas, nós, os apóstolos. Capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles davam testemunhos da ressurreição. No capítulo 13, versículo 30 e 31, 13, 30 e 31. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Veja que é uma afirmação acerca dos apóstolos, né? O Espírito Santo, a própria testemunha da ressurreição, o próprio Espírito testemunhando da ressurreição. Veja, Atos capítulo 2, versículo 14. Atos 2 e 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Agora 32 e 33 do capítulo 2. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, a descida do Espírito como testemunha da ressurreição, né? Aliás, não é que o Espírito é a testemunha da ressurreição, de fato ele também é, mas é que ele veio porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, o Espírito não viria. Então, o Espírito como testemunho da ressurreição, quer dizer, a doação do Espírito. O milagre como evidência da ressurreição. Só existem milagres porque Cristo ressuscitou. E aí nós vamos ver isso, capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. 3 e 6. Deu a ordem para que o coxo andasse. Agora, versículo 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Então, versículo 14. Vocês pediram um homicida. Vocês trocaram Jesus por um homicida que foi Barrabás. Versículo 15. Dessarte mataste o autor da vida, Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas. Mas, vamos lá. Versículo 32. Aliás, que é o 15 e 16, né? E o 16. Pela fé, em o nome de Jesus Cristo, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. No versículo 15 ele diz: Dessarte mataste o autor da vida, quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, que é o ressurreto, a esse mesmo nome fortaleceu este homem, trouxe saúde para ele. Capítulo 4, versículo 40. Perdão, porque não tem o versículo 40 no capítulo 4. Deixa-me ver aqui. 4 e 10, não é 4 e 40. É 4 e 10. Diz assim: Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado entre vós. Então foi o nome de Jesus quem curou aquele homem. E eles estão agora mostrando que é o ato da ressurreição que realizou esta cura. Então, a ressurreição, ela possibilita o milagre, ela evidencia o milagre, a possibilidade de milagres. A pregação aos judeus como testemunha da ressurreição. Quer dizer, por que o evangelho tem que ser prego primeiro para os judeus? Porque Cristo ressuscitou e eles têm que ser o primeiro a saber que ele era o Messias, que ele foi morto ali e que ele ressuscitou, conforme as profecias. Então, Atos capítulo 3, versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Então, ele manda primeiro aos judeus a mensagem da pregação da ressurreição. Capítulo 13, versículo 46. Paulo falando aos judeus da diáspora. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, os judeus, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Nós vamos voltar para os gentios. Vocês não querem? A conversão de Paulo como testemunha da ressurreição. Veja só, Atos capítulo 22, Paulo só se converteu porque Cristo ressuscitou, né? Aliás, ninguém mudaria um judeu no estilo de Paulo se o próprio Cristo ressurreto não tivesse aparecido para ele. A morte de Estevão não amoleceu o coração de Paulo, não sensibilizou Paulo. Ele enrijeceu mais ainda, ficou mais empedernido. Mas agora vem uma revelação sobrenatural. 28, 22, 8 e 15. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Jesus falando para Paulo, né? Capítulo 23, versículo 6. 23 e 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Porque ele defende que o Cristo ressuscitou e apareceu para ele. 24, 14 e 15. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Capítulo 25, versículo 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, a que Paulo afirmava estar vivo. Capítulo 26, 8 e 9. E depois o 15.
Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Paulo está dando o testemunho dele, que ele devia fazer, né? Versículos 15 e 16. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, o tema da ressurreição é um tema muito rico no livro de Atos. Ele permeia todo o livro, dando base para a mensagem, para o evangelho, para a sua estrutura. Porém, aqui há um ponto interessante que é defendido por diversos autores hoje do livro de Atos, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele assume uma estrutura, ele é organizado, mostrando como a identidade da igreja se formou e se moldou. Por quê? A igreja ela vai nascer em Jerusalém, na Judéia, na Ásia. E ela será composta inicialmente somente de judeus. Os judeus têm o templo, os judeus têm a Torá, os judeus têm as sinagogas, os judeus têm suas tradições, os judeus guardam o Shabat, os judeus praticam a circuncisão, os judeus se abstêm de comida de porcos, os judeus não compactuam com a cultura pagã dos gentios. Os judeus têm uma identidade própria que foi personalizada, tem embasada na Torá e na tradição, e foi moldada pelo tempo com a interseção de outras culturas, pois os judeus foram para as diásporas, voltaram, foram dominados por vários povos, tiveram que aprender o grego, o latim, o hebraico, o aramaico. E agora a igreja vai surgir dentro de Jerusalém, composta somente de judeus, essencialmente, inicialmente. E ela precisa ganhar a sua identidade própria para mostrar que ela não é uma seita do judaísmo, um grupo divisor do judaísmo, que é uma ruptura, que existe ali uma facção do judaísmo, como era considerada no livro de Atos a seita do Nazareno. Mas é uma seita, a seita dos saduceus, a seita dos fariseus, a seita dos essênios, a seita dos zelotes, a seita do Nazareno. Não. O cristianismo tem identidade própria e que ele não se limita às tradições judaicas, tem a necessidade de estar naquele templo judaico, um templo só de rituais. Quando falamos de templo, as pessoas às vezes se reportam à ideia de templo como pensamos de ir à nossa igreja, o nosso espaço de culto, que tem bancos, tem tudo. Não, o templo de Jerusalém só tinha as colunas e o culto era todo mundo em pé. E quem oficializava tudo eram os sacerdotes. Você só tinha que levar. Então, o livro de Atos vai mostrar como a igreja ela pode caminhar em qualquer nação, com qualquer povo, sem precisar estar prisioneira, cativa a tradições religiosas. E aquilo que é, de fato, princípio moral divino da lei será preservado pela igreja e na igreja e com a igreja. O livro de Atos, no capítulo 1, versículos 1 até o capítulo 6, versículo 7, nós vamos ter aí a primeira ruptura da igreja. Ruptura de quê? Com o Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal mais elevado do judaísmo. Era quem determinava a sentença de morte. Alguém seria acusado, levantava-se as testemunhas e no Sinédrio se baixava a sentença e a pessoa seria morta. Era lá que acontecia. E
o Sinédrio é o que representa e faz o controle, é o que pega as leis da Torá e aplica na prática, no aspecto civil, religioso. Quem faz as exigências, se alguém não está guardando o sábado, se está, e quem determina a punição é o Sinédrio. E aqui nós vamos ver, desses capítulo 1 ao capítulo 6, que o cristianismo faz a sua primeira ruptura com o Sinédrio. Ela não está debaixo da ordenação do controle da tradição judaica, que vai determinar o que ela é, o que ela não é, o que ela faz, o que não pode. E aí é o primeiro passo para longe do judaísmo, essa ruptura com o Sinédrio, que controla a lei judaica dentro da Palestina e do mundo judaico como um todo. O cristianismo não é uma religião judaica para obedecer o Sinédrio, mas um modelo de vida sustentado em Cristo. E o Sinédrio vai chamar os apóstolos, principalmente Pedro, e vai dizer: olha, nós já falamos, vocês estão proibidos de divulgar o nome de Jesus, vocês já encheram essa cidade desse nome e não pode continuar mais pregando esse nome aqui. Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja é um povo constituído para seguir a Deus e não aos homens. Embora ela esteja aqui em obediência aos homens constituídos por Deus para administrá-la, para representá-lo, mas a sua obediência é a Deus, ainda que seja por meio de homens, mas tem que ser sempre a Deus. Então Pedro, ele reage diante do sinédrio, diante do tribunal, pondo em risco a sua vida, a sua existência, mas dando identidade àquele grupo que ele estava liderando, que era a igreja. Importa obedecer a Deus do que a vocês. A ordem de Jesus é pregar o evangelho, começando na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Pedro ia lutar por isso. Então aqui nós temos a primeira ruptura que dá identidade à igreja, que ela não está presa ao judaísmo, ela tem identidade própria. Segundo, no capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 31, temos a segunda parte. E nessa parte vai ser revelado que Deus inaugura o novo templo. A igreja já é o novo templo. Eles estão indo para o templo de Jerusalém, que eles moram em Jerusalém, muitos deles estão em Jerusalém, se reúnem ali em Jerusalém, o templo está de pé, eles estão indo, mas a consciência que está se formando é que um novo templo foi inaugurado. Pois Jesus disse que seria destruído aquele templo, em 3 dias ele iria levantar. E os homens pensavam que ele falava do prédio que Herodes construiu, mas ele falava do seu corpo. E quando ele ressuscitou, os discípulos entenderam esse texto. Está lá em João capítulo 2. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão diz que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, no seu grande discurso perante o Sinédrio, perante os judeus, e vão puni-lo por conta disso, porque ele é acusado de estar mudando as leis, mudando o templo. E ali fica claro, no discurso de Estevão, já no capítulo 7, Paulo vai repetir isso no capítulo 17, mas no 7, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nisso, Estevão será morto, mas o cristianismo não morre. Ele chega em Samaria, de Samaria vai para a África como eunuco. Logo, qualquer indivíduo de e em qualquer nação pode ser o templo de Deus. E a prova é o eunuco. Não se exigiu nada dele, só que ele cresce e fosse batizado e aí seguiu o seu caminho. Em Atos capítulo 9, 32 até o capítulo 12, 24, nós temos aqui uma... Veja, já rompeu com o Sinédrio, já se identificou como o novo templo, a nova comunidade. O templo vivo de Deus é a igreja, não a instituição, não o prédio, mas as pessoas. E agora, essa identidade de seguir sem precisar seguir certos padrões de purificação. Novo padrão de santidade não depende de rituais de purificação. Pode comer isso, pode comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então os judeus estavam privados de entrar até na casa dos gentios, não era permitido.
Pedro será chamado para entrar na casa de um gentio. Pedro vai pregar para esse gentio, o Espírito Santo vai descer. Pedro vai receber uma revelação que pode comer de tudo e não chame de impuro que eu purifiquei. E isso fica claro que o evangelho agora, a igreja, ela não depende mais disso, que a lei Kosher, que é a da separação das coisas puras e impuras, agora será o Espírito Santo e a nova Páscoa em Cristo, no capítulo 12, quando Pedro é preso e o anjo entra, toca na ilharga dele de lado, e é dia da Páscoa, quando Tiago é morto pela espada, Pedro está na prisão, então o anjo toca em Pedro, manda ele calçar as sandálias, manda ele cingir os lombos, como Deus disse lá na Páscoa, para cingir os lombos, pegar o cajado, colocar a sandália nos pés, manda Pedro calçar as sandálias, cingir-se, vestir a capa, e é hora de partir. E o anjo visitou lá e trouxe morte e libertou Israel. E Pedro é removido, a nova Páscoa agora ela é contínua, é vivendo um milagre a cada dia. Então, um novo tempo para a igreja começa a se formar na teologia de Atos dos Apóstolos. Esse é o aspecto da teologia de Atos. E Atos capítulo 12, 25 até o capítulo 16, nós aprendemos aqui que a verdadeira circuncisão se dará no coração e não mais no corpo. E na parte interior, será espiritual e não carnal. Quando o cristianismo não depende da circuncisão judaica, logo sua identificação é com a morte de Cristo e não com a religião. Do capítulo 16 até o capítulo 19, o cristianismo rompe com os padrões do paganismo, o espiritismo, a política, a religião, filosofia pagã. Do 16 ao 19. Nós vamos ter Paulo chegando na Europa. E aí vai quebrando com as rupturas, vai mostrando para os filósofos que Deus não habita em tempo feito por mãos humanas, como o evangelho é para todos, Deus anuncia o arrependimento para todos. No capítulo 19, os homens vão quebrar, pegar os livros, fazer uma fogueira, livro de feitiçaria, de bruxaria, de magia. Então, é uma expulsão dos demônios. No Atos 19, Paulo expulsa os demônios. A queima de literatura pagã é uma ruptura geral, uma nova consciência que se forma com esse povo. E Atos 19 a 28, a apologética do Evangelho. Paulo defende o Evangelho em tribunais religiosos e civis, mostrando o que de fato é o Evangelho, a mensagem do reino. E assim a igreja segue com a sua identidade, com as suas características particulares dessa nova aliança, desse novo ser em Cristo Jesus. O livro de Atos, ele nos mostra como Deus preparou a igreja, capacitou a igreja para que ninguém venha a senhorar da igreja, dizer a igreja é minha, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja, ela proclama a mensagem do reino, ela não está presa a nenhuma religião e não é nenhuma religião. É um povo vivo, um corpo vivo, habitado pelo Espírito Santo, que segue, espalhado pelo mundo todo, levando essa mensagem maravilhosa de poder. Enfim, o que podemos dizer de tudo isso que vimos e ouvimos acerca do livro de Atos? Há muita coisa que se dizer sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Temos a imagem de Paulo preso lá em Roma, que é como termina o capítulo, né? Olhando da varanda, sendo observado pelo centurião. E que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, revelam a história de Jesus como o Messias, o Salvador do mundo. Seu nascimento virginal, sua infância na Galileia, ministério público, morte e ressurreição em Jerusalém e ascensão para o céu. O livro de Atos registra o desenvolvimento da igreja primitiva e expansão pelo mundo no poder do Espírito Santo. O livro começa em Jerusalém, cidade judaica, e finaliza em Roma, cidade gentílica. E Paulo pregando sem impedimento algum. O livro ele trata magistralmente da figura de 2 pessoas, Pedro e Paulo.
Do capítulo 1 ao capítulo 15, Pedro toma conta do cenário. Do capítulo 13 ao 28, Paulo toma conta do cenário do livro de Atos. Então é o Atos do Espírito Santo, e os demais apóstolos, pouco se fala deles. Mas aqui está as nossas considerações sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu espero que você tenha tirado proveito dessa aula, tenha se enriquecido um pouco mais. Temos muito que tratar de outros livros, então nos aguarda aí, estamos chegando. Um forte abraço, bons estudos para você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história e o seu ministério. E assim, vamos até a próxima aula. Um forte abraço.